a arte gótica. De acordo com o que está no livro Iniciação da História da Arte, diz que a arte gótica é um estilo arquitetônico que floresceu principalmente na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XII e XV. As características góticas eram impressionantes em tamanhos e altura, com suas características mais marcantes sendo os arcos ogivais, as abóbadas de cruzaria e os vitrais coloridos. Esses elementos arquitetônicos permitiam a construção de estruturas mais altas e esbeltas, criando uma sensação de verticalidade e espiritualidade. Além da arquitetura, a arte gótica também se manifestou na escultura e na pintura. Nas igrejas, era comum encontrar esculturas em relevo representando cenas bíblicas e figuras sagradas. A pintura gótica era influenciada pela religião e apresentava um estilo mais estilizado, com figuras alongadas e expressões serenas. A arte gótica também se destacava pelo uso de ornamentos detalhados, como arabescos, pináculos e gárgulas. Esses elementos decorativos eram uma forma de glorificar a Deus e embelezar as construções. Sua arquitetura é caracterizada por uma série de elementos distintos: arco ogival, abóbada de cruzaria, arcobantes, vitrais e rosáceas. Esses são um dos principais elementos da arquitetura que caracteriza a arquitetura gótica. O arco ogival, também conhecido como arco em ogiva, é um arco em forma de ponta que substitui os arcos semicirculares da arquitetura românica. Os arcos ogivais eram usados nas abóbadas, nas janelas e nas arcadas das igrejas góticas. Abóbadas de cruzaria. As abóbadas de cruzaria eram utilizadas para cobrir os espaços entre os pilares das igrejas góticas. Elas se cruzavam formando um padrão de nervuras que conferia uma sensação de leveza e verticalidade aos interiores. Arcobantes. Os arcobantes eram estruturas exteriores de suporte que permitiu a transferência do peso das abóbadas para fora das paredes. Esses elementos arquitetônicos eram essenciais para a construção das grandes igrejas góticas, permitindo a criação de paredes com grandes espaços envidraçados. Vitrais. Os vitrais, eles eram elementos decorativos fundamentais na arquitetura gótica. Eles eram coloridos e representavam cenas religiosas, históricas e simbólicas. Os vitrais permitiam a entrada de luz difusas nos interiores, criando um ambiente misto e espiritual. Nas arquiteturas góticas, quase todas as arquiteturas tinham esses vitrais, que era para entrada de luz e para decoração também, principalmente nas igrejas, tinha bastante. As rosáceas são grandes janelas circulares ou em forma de rosa. Geralmente elas são localizadas nas fachadas das igrejas góticas. Elas eram compostas por vitrais e constituíam um dos elementos mais emblemáticos da arquitetura gótica. É importante ressaltar que a arquitetura gótica também se estendeu para outros tipos de edifícios, como catedrais, castelos e palácios, compartilhando características semelhantes, mas adaptando-se às suas necessidades específicas. Então, várias outras arquiteturas, as arquiteturas góticas, elas também utilizavam esses tipos de arquitetura aqui.
Uns eram porque assim eles ficariam bem mais altos, né? Que eram das principais características deles, que eles utilizavam esses, tipo as roças, os vitrais. Isso era para ser mais coloridos, né? Para chamar mais atenção, para ficar mais bonito, além da entrada de luz deles. Os arcobantes também. Os arcobantes aqui eram utilizados, aqui essas, como se fossem umas estacas para segurar as paredes das arquiteturas para as estruturas ficarem mais firmes. As abóbadas, aqui a cruzaria delas fica nessa parte aqui, formando um desenho, como se fosse um X, e uma cortando ao meio, formando um desenho. O arco ogival seria nessa parte bem aqui, formando um arco aqui, que em outros locais, as arquiteturas, eles eram em formato quadrado ou mais arredondados. Nesse caso aqui, ele foi ficando mais em forma de arco oval, assim. E a maioria das arquiteturas góticas tem esse formato aqui nas construções deles. Dá para observar que aqui também tem, ó. Isso aqui tem, nos vitrais também tem aqui o formato também de um arco ogival. Nessas arquiteturas góticas, todas elas têm, a maioria têm formando um arco ogival nelas.